O que ninguém te conta sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Neste vídeo e nas próximas semanas, eu vou trazer para você os 8 pilares que a ciência garante que, se praticado por qualquer pessoa, são garantia de saúde excepcional. Eu assisti uma entrevista do Dr. Roger Serril e eu não sei se é dessa forma a pronúncia do sobrenome, mas foi assim que eu entendi. Ele é médico pneumologista, atua nos Estados Unidos e no Reino Unido e esteve entrevistando pessoas, fazendo estudo de caso, analisando e estudando pesquisas científicas e trouxe também para essa entrevista muito de sua experiência em UTIs, tratando de pessoas com questões respiratórias graves, desde antes, durante a pandemia e após. Então, o Dr. Roger tem uma grande bagagem e, juntamente com toda essa gama de conhecimentos, de práticas, de estudo científico, de estudos de caso, ele pode ser considerado uma grande autoridade em saúde. A partir de toda essa pesquisa, foi criada uma sigla que é New Start, que em tradução livre significa novo começo. Esta sigla, ou acrônimo, se você preferir, é o que compõe esses 8 pilares. E a cada semana eu vou trazer um desses pilares e explorar um pouco sobre eles. E ao final dessas 8 semanas, eu quero que você me conte o que de realmente novo contém nos 8 pilares e que a ciência está chamando de New Start. E nós aqui no Brasil chamamos de novo começo. O primeiro pilar é nutrição. E talvez você me diga, Maria Nilde, qual é a novidade? Talvez eu precise te dizer já na primeira semana que não tenhamos muita novidade nesses 8 pilares. Mas que a ciência esteja fazendo e todas nós, pessoas que falamos de saúde, que ajudamos as pessoas a recuperarem sua saúde, que ajudamos as pessoas a manterem sua saúde, que ajudamos as pessoas a promoverem sua saúde, o que nós estejamos fazendo é dizer velhas coisas de novas maneiras. Eu acredito que ao final dessas 8 semanas, quando você tiver acesso a todos esses 8 pilares e a exploração que eu vou trazer aqui para você sobre cada um deles, você chega à conclusão que não há novidade nesses 8 pilares, que não é sobre nada de novo, mas é sim sobre um novo começo. Com certeza, New Start e novo começo é uma sigla ou acrônimo que explica perfeitamente esses 8 pilares. Que, embora do meu ponto de vista, e talvez você vá chegar à mesma conclusão, não tenha muita coisa nova, sendo ditos de maneiras diferentes, de novas formas, possa te convencer a colocá-los em prática. Porque isso sim é sobre colocar em prática. Isso sim é sobre o que a ciência observa, é sobre o que os especialistas em saúde observam ao viver, ao atender, ao ajudar pessoas, ao estudar, ao pesquisar e a catalogar resultados tanto favoráveis quanto desfavoráveis para a saúde. Porque, como eu costumo dizer, o descobrir da ciência nada mais é do que, na grande maioria das vezes, observar a sociedade funcionando, observar como a humanidade vive e observar e catalogar os resultados, os acontecimentos. Então, o primeiro pilar desses 8 que garantem a saúde para toda e qualquer pessoa, que vivenciar esses pilares no seu dia a dia, na sua experiência cotidiana, é nutrição. Mas, Maria Nilde, todo mundo fala de nutrição, você própria fala de nutrição o tempo todo. É verdade, eu falo de nutrição. As pessoas que trabalham ajudando outras a recuperarem, manter e promover sua saúde sempre vão falar de nutrição. Tem alguma novidade em trazer nutrição como um desses 8 pilares? Talvez não tenha, mas a novidade é o que é que você está fazendo com a informação que você já tem, com o conhecimento que já foi entregue para você aqui, que está sendo repetido, repetido e repetido. É sobre repetir o óbvio, porque de alguma forma
O que nós sabemos é que a maioria absoluta das pessoas ainda não entendeu. É que a grande maioria das pessoas, por qualquer razão que seja, não consegue viver essas experiências no seu dia a dia. Por mais que falemos de nutrição, por mais que a gente explore o assunto, a verdade é que cada vez mais pessoas adoecem e pessoas falecem por falta de entender o que é nutrir-se da maneira mais adequada para cultivar a sua saúde. Uma das verdades sobre nutrição é que nós repetimos aquilo que aprendemos. Isto porque o nosso cérebro tem uma forma de funcionar. E as porções mais antigas, como o complexo R e o sistema límbico, foram criadas e funcionam de maneira a preservar energia. E por preservar energia para o nosso cérebro, significa nada de novidade. Significa repetir o velho. Significa todos os dias fazer aquilo que, como eu gosto de dizer, é familiar para o meu sistema límbico, para o meu complexo R. Porque aquilo que eu tenho que aprender, qualquer coisa que eu precise fazer de novo, eu vou precisar de mais energia do que para repetir aquilo que já é comum, que já é familiar. Tendo essa característica predominante na humanidade, ou seja, todo ser humano, todo cérebro, foi criado desta maneira. Carrega essa característica ou condição de funcionamento. Por isto é que nós temos uma facilidade enorme em, como eu gosto de dizer, apertar parafuso. E uma dificuldade gigantesca para adotar qualquer coisa de novo em nossas vidas. Essa é uma condição humana, essa é uma característica do nosso cérebro. E o que eu faço então, Maria Nilde? Enfrenta a mudança, seja ela qual for. Caso você queira recuperar a tua saúde, se está sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, ou promover se ainda tem saúde, como é o meu caso. É fácil fazer isso? Não, não é nem um pouco fácil. Eu faço isso todos os dias e posso garantir para você, por experiência própria, por tudo que estudo, que é bastante difícil. Contudo, eu também te garanto, vale a pena. Vale muito a pena. Por exemplo, quando eu tinha 30 anos de idade, o máximo que eu conseguia correr era 5 quilômetros. Não me pergunte por quê, mas eu não havia treinado o suficiente para sair à rua ou subir em uma esteira e correr mais do que 5 quilômetros. Terminava cansada, fadigada e com certeza, antes de sair para correr aqueles 5 quilômetros ou de subir numa esteira para fazê-lo, eu já tinha feito pelo menos, se fosse de manhã, uma boa refeição. Hoje, eu tenho mais de 50 anos e pelo menos uma vez por semana eu saio à rua em jejum e corro 15, 20 quilômetros ou até mais. É comum, como você que me acompanha sabe, eu correr 15 quilômetros ou 13 quilômetros. Mas geralmente eu corro 2 vezes por semana, uma delas 13 e na outra 15. Sempre em jejum. Mas eu com certeza posso correr 20 ou até mais. O que aconteceu durante esse tempo, dos 30 anos até agora, mais de 50? Aconteceu que eu aprendi mais sobre saúde e que eu implementei mais mudanças na minha vida, no meu dia a dia, nos meus hábitos, nas minhas práticas, mesmo sendo difícil, mesmo tendo dificuldade. E como eu fiz isso? Eu fiz isso um passo de cada vez. Eu fiz isso fazendo mesmo sem vontade. Quando eu quis começar o jejum, eu não parei de comer simplesmente e fiquei 18 horas em jejum. Eu comecei deixando para fazer a primeira refeição 1 hora após o comum, 1 hora após aquele horário que eu costumava fazer. E assim fui gradativamente aumentando o tempo. E como eu comecei a correr em jejum,
Primeiro eu deixei de comer efetivamente no café da manhã, mas ainda tomava uma caneca de Bulletproof, aquele café liquidificado com gorduras. Com o tempo eu fui reduzindo a quantidade até tirar por completo. É um processo de aprendizado para o meu cérebro, para a minha biologia, até tornar essa prática familiar ao meu sistema neurológico. Leva tempo? Depende da pessoa, mais tempo ou menos tempo. Mas esta é a forma de conseguirmos adotar novos hábitos, de conseguirmos implementar mudanças em nossas vidas. E isso só é recomendável para quem deseja ter saúde, para quem deseja ter longevidade, para quem deseja viver com qualidade. Voltando à nutrição, mais uma vez eu vou repetir o que é uma nutrição saudável, o que é uma nutrição que garante a saúde de qualquer pessoa. Ela precisa ser composta de alimentos naturais, frescos e orgânicos quando possível. Ou seja, você pode comer grãos à vontade. Você precisa comer vegetais frescos. O que são vegetais frescos? Tem gente que confunde. Frutas, verduras e legumes precisam fazer parte da sua nutrição diária. Não é comer um tomate de vez em quando. Não é comer uma folha de alface de vez em quando. É todos os dias, nas suas refeições, precisa ter a maior quantidade de vegetais frescos. E quando possível, se você tiver acesso, que eles sejam orgânicos, será muito melhor. E como eu costumo dizer, e eu vou repetir de novo, para viver diariamente, tendo acesso a este tipo de alimento, é preciso também, na maioria das vezes, que você aprenda a encontrá-los aí onde você vive. Eu aprendi, eu vivo em São Paulo, moro em São Paulo, e aprendi, descobri lugares onde eu consigo, e de vez em quando eu publico. Ultimamente eu tenho esquecido de publicar, onde eu compro, quando compro, mas eu faço isso. Eu compro castanhas, eu compro vegetais frescos, verduras, legumes, frutas. Eu compro grãos orgânicos. Eu gosto de queijos e compro queijos orgânicos. Então, isto requer um certo trabalho. E o mais importante, ou você precisa aprender a prepará-los, ou você precisa ter alguém de sua inteira confiança e boa vontade e habilidade para preparar seus alimentos. Recentemente eu comprei pães industrializados. Eu não como trigo, então às vezes o dia a dia está muito intenso, o tempo acaba parecendo mais curto e eu não consigo preparar todos os meus alimentos. Então recentemente eu comprei pães industrializados, pães sem glúten. E sabe o que eu tenho para dizer sobre esses pães? Claro, numa emergência eles foram úteis para mim, mas não são saborosos. Não tem graça nenhuma comer aquilo. Eu sempre vou preferir o alimento que eu preparo. E se eu não consigo preparar, eu vou preferir comer um alimento cru, uma fruta, uma salada, qualquer coisa desse tipo, que eu consiga simplesmente lavar e comer. Porque também é uma forma de preparar, mas é menos trabalho, requer menos habilidade. Porque eu também não sou uma pessoa habilidosa na cozinha, não tenho muita afinidade nem gosto. Eu apenas aprendi a fazer porque sempre entendi que para minha saúde e das minhas filhas, quando elas moravam comigo, eu precisava saber preparar, ainda que fosse o básico, o mínimo, os nossos alimentos. Então, isso é necessário que você entenda. Eu estou te trazendo hoje o primeiro dos 8 pilares, nutrição. É isso. Precisa ser. Tem uma outra coisa sobre nutrição também, que de tanto estudar, de tanto pesquisar, de tanto observar, de tanto catalogar os comportamentos sociais a longo prazo, os cientistas, de vez em quando, apontam alguns alimentos como sendo superalimentos. E a verdade é
que se você está com a sua saúde já prejudicada, se você já está enfrentando uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis, é importante que você se atente para esses alimentos. Ao final desses 8 pilares, eu vou te trazer uma lista daquilo que a ciência considera superalimento. E boa parte deles está disponível no Brasil, se não todos. E são de fácil acesso e de baixo custo, a grande maioria. E é claro que eles são de extrema importância para toda e qualquer pessoa que já está enfrentando alguma doença crônica não transmissível. Porque sim, como a ciência já comprovou e está trazendo de novo como uma novidade, como um new start, como um novo começo, a nutrição é um dos pilares de extrema importância para toda e qualquer pessoa que deseja ter saúde, bem-estar e qualidade de vida, mas também longevidade. Praticando esses 8 pilares, você vai ter muito mais do que saúde hoje. Você vai ter muito mais do que qualidade de vida. Você vai ter muito mais do que energia elevada. Você vai ter muito mais do que disposição para tudo no seu dia a dia. Você vai ter uma vida mais longa. E isso, não sei para você, mas para mim é de extrema importância. Viver experiências diárias com energia elevada, saúde, bem-estar, disposição e ainda viver mais longamente do que a maioria das pessoas é tudo que eu quero. Por isso eu te trago as maiores novidades da ciência, mas também as minhas experiências e das minhas alunas e alunos. Porque na Ânima Mentoria, o que nós vivemos, o que nós entregamos é aquilo que a ciência embasa e que nós praticamos todos os dias. É por isso que as minhas alunas e alunos que passam pela Ânima Mentoria obtêm resultados extraordinários, acima daqueles que elas próprias e eles próprios projetaram. Porque é sobre este tipo de pilar. Tanto é que a Ânima Mentoria está sobre 3 pilares, que são eles, você que me acompanha já conhece: nutrição, movimento e emoções. Estes são os pilares que sustentam a Ânima Mentoria. E ao final dessas 8 semanas, onde eu vou te trazer os 8 pilares que a ciência está trazendo como novo começo, você vai constatar que a Ânima Mentoria está ali, sustentada por eles. É claro que nos 3 da Ânima Mentoria eu abranjo todos os outros. E como eu também disse, nenhum deles é novidade de verdade. O que nós estamos fazendo é dizendo coisas velhas de novas maneiras, trazendo conhecimentos velhos que foram revistos, reavaliados, reestudados e trazendo de maneira nova para tentar te convencer que este é o caminho para ter saúde. Este é o caminho para você recuperar a tua saúde se você está enfrentando doenças crônicas não transmissíveis. Este é o caminho para você se afastar cada vez mais de toda e qualquer doença crônica não transmissível. Este é o único caminho. Não tem outro. Não tem fórmula milagrosa. Não tem jeitinho. O único jeito é sim encarar a realidade, enfrentar os desafios, ainda que seja um pequeno passo de cada vez. Na semana que vem eu te trago o próximo pilar. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo você que está enfrentando qualquer doença crônica não transmissível a recuperar e promover a tua saúde. Até semana que vem.